Olá, meu irmão querido, olá, minha irmã. Eu quero convidá-la para lermos Esther, capítulo 4. A partir do versículo 10º. Vamos ler o 10, o 11 e depois o 16. Esther, quarto capítulo, versículo 10º, 11º, é 11º? Como é que a gente fala esse negócio aqui? Eu acho que é 11º, né? 10º, 11º, 16º, eu não sei, é esses três aí, tá bom? Que a gente que a gente vai ler, que vamos ler, tá? Temos três pilares que norteiam a quaresma: oração, penitência e esmola. A esmola de Esther foi para todo um povo e depois ela estendeu-se para todo um império. Com Maria Santíssima não é diferente. A caridade dela não é para o missionário, não é para com aquele vidente, aquela vidente. Não. É para todos. Só que a gente não consegue reconhecer isso, queridos. Nós queremos sempre nos achar os privilegiados, como aquele fariseu que no templo dizia: eu dou o dízimo, eu jejuo, eu oro, faço isso, faço aquilo. Ele começou a fazer a lista da sua espiritualidade, entre aspas. Tenhamos cuidado, porque muitos de nós trilhamos: eu comungo todos os dias, eu não posso deixar, eu sou de comunhão diária. De que adianta, rapaz? Para com isso. Para com isso. Aliás, tenta deixar de comungar um ano inteirinho, para ver se você começa a mudar alguma coisa, para ver se você começa a ser humano, uma pessoa misericordiosa, amável, dócil, sóbria, lúcida. Eu acho até que a Eucaristia diária está te fazendo mal, está te levando para o inferno. Você ainda não leu o que disse São Paulo em 1 Coríntios 11? Quem come deste pão e bebe deste cálice indignamente: eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei. Seria muito bom se tivesse feito isso. Seria um pecado focado, alojado, específico. Quando a gente verifica, queridos, a multidão e as multidões que nós matamos a todos os dias, pessoas que a gente não quer nem olhar na cara, não quer ouvir a sua voz, te detesta, pessoas azedas, pessoas doentes psicologicamente, doentes visualmente, auditivamente. Não, tem alguma coisa errada. Não é possível alguém receber Jesus todos os dias e continuar essa força que é. Essa podridão humana que descaracteriza e que descredencia o ser humano. Sobretudo quando ele se diz e se proclama ser imagem e semelhança de Deus. Não deturpe as minhas palavras, você está entendendo muito bem o que estou falando. Vamos ver em Esther se ela está dentro desta quaresma. Capítulo 4, versículo 9, versículo 10 e versículo 16. Então disse Esther a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte.
salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Então, disse Ester a Mardoqueu: vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E jejuai por mim, não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que eu pague o preço da morte. Será que eu ainda preciso mergulhar nisso? Precisa, né, irmãos? Ester nos dá um exemplo. Aqui está uma figura de Ester, a Maria Santíssima, a rainha de misericórdia por excelência. Aqui está uma figura extraordinária, que em nada declina a figura de Maria Santíssima. Este gesto da rainha Ester. Ela se penitencia. Ela tirou as vestes reais. Ela vai para a cinza, ela vai para o pó. Ela vai para o jejum. Jejum intenso. Você está vendo a radicalidade do jejum bíblico? Hoje, jejum, se você fala muito das pessoas durante o dia, você agora só vai falar meio-dia, tá? Até meio-dia você não fala mal de ninguém, aí do meio-dia até às 18 você manda ver. Hoje o jejum bíblico é um jejum radical. É um jejum radical. Não comer e nem beber por 3 dias. E é interessante que Ester, ela não diz apenas para Mardoqueu e o povo, ela diz: eu também. E as minhas moças, as minhas servas, aquelas que estão ao meu serviço, também jejuaremos. Pelo mesmo período, com a mesma intensidade. Não estamos de fora. Ester não apontou o dedo para os demais assim, e disse: vocês que têm que fazer, bando de pecador, miseráveis. Não. Ela disse: eu também. Se eu estou no palácio hoje como rainha, eu reconheço que Deus me colocou aqui. Eu ganhei graça diante do rei Assuero. Deus trabalhou neste negócio, por isso eu estou aqui. Mas eu também sou uma com vocês. E todos sabem que se alguém entrar ao rei sem ser chamado, não há senão uma sentença. Qual? A de morte. Ester, como figura de Maria Santíssima, ela está conosco nesta quaresma. A quaresma que a igreja propõe para nós não é um ato isolado da história do povo da Bíblia. A igreja faz uma releitura do Antigo Testamento e vem dizer: Ester é figura de Maria Santíssima. Inclusive na quaresma, ela está aqui presente conosco.
Ei, missionário, tem um negócio aqui estranho. Tem um negócio aqui estranhíssimo. Tudo bem, a rainha Esther passou 3 dias em jejum e oração. Não esqueça, queridos. É muita coisa para a gente falar, a gente vai esquecendo. Isto aqui foi um jejum formal. Mas a rainha Esther, ela tinha uma comunhão com Deus constante. Do jeito de Daniel, que quando ele soube daquele édito do rei, que quem no espaço de 30 dias não o adorasse, a estátua de ouro que ele mandou erigir na província da Babilônia, quando ele soube daquilo, ele foi para a casa dele, dobrou o joelho e continuou a orar, a rezar ao seu Deus 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer. A rainha Esther, ela não foi jejuar apenas naquele momento. Aquilo era uma prática dela. Depois eu mostro para vocês o texto que Mardoqueu diz para ela: não te afastes. Quando ela estava ascendendo a realeza no império de Assuero, Mardoqueu disse para ela: não te afasta de Deus. Não deixe de obedecer, não deixes de obedecer os mandamentos do Senhor. Esther era uma mulher de comunhão com Deus, porque ela reconhecia que tudo que aconteceu de positivo na sua vida foi através da intervenção de Deus, da intervenção divina. Pois é, missionário, a rainha Esther é quem nós estamos vendo que ela orou, jejuou aqui esses 3 dias com todo o povo, né? Mas Maria Santíssima, onde que podemos encontrar Maria Santíssima fazendo penitência, jejuando? Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Uma pergunta, meu querido irmão, minha querida irmã. Maria Santíssima, ela não ficou sabendo que o seu filho, Deus, concebido no seu seio por obra e graça do Espírito Santo, ela não ficou sabendo que ele iria passar 40 dias e 40 noites em jejum e oração? Eu vou até voltar aqui o texto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O que é que isto aqui pressupõe? Quando olhamos para os 40 dias que Moisés esteve no monte, um jejum radical. Aí entra a crítica textual, a crítica social, a crítica histórica. São muitas as críticas que aqui se estabelecem. Mas o jejum judaico, era um jejum rígido. Não é esse jejum que hoje a gente vê para todos os lados. E está tudo certo. Está tudo certo. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Maria Santíssima, ela não ficou sabendo
que Jesus passaria 40 dias e 40 noites em jejum, em comunhão profunda com o Pai. Maria Santíssima, ela não sabia desse número teológico dos 40 que acompanha a história, que acompanhava a história do seu povo. Ela não sabia nada disso. E que agora o seu filho estava determinado a passar 40 dias e 40 noites em oração e jejum. Maria Santíssima não sabia que o seu pai Joaquim passou 40 dias em oração e jejum, pedindo a Deus um filho. Quaresma sem Maria Santíssima, ou melhor, sem Maria Santíssima, não tem quaresma. Ah, missionário, mas eu queria que o texto dissesse aqui, pontualmente, ipsis literis. Meu Deus, tem tanta coisa que a gente vê por aí, inclusive tanta palhaçada, que não está no texto bíblico. E as pessoas fazem tranquilamente. Ainda dizem que estão movidas pelo Espírito Santo. Elas estão fazendo aquilo porque estão sacudidas, envoltas do Espírito Santo. Palhaçada. E não é pouca. E muita gente aceita. E muita gente, inclusive, acredita. E muita gente, inclusive, se curva diante disso. Maria Santíssima, a penitência, o jejum, a oração, a caridade faziam parte do seu cotidiano. Faziam parte do seu ser, imagem e semelhança de Deus, e por excelência. Não houve na terra um ser humano que tenha sido mais imagem e semelhança de Deus do que Maria Santíssima. Entremos nesta quaresma determinados a viver este momento de sobriedade com Maria Santíssima. Ela quer que cheguemos a Deus quebrantados, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo que somos cinza, que somos pó, reconhecendo a transitoriedade, a fugacidade do ser humano, inclusive da sua ostentação, da sua exibição, do seu poderio, dos seus arsenais, de tudo aquilo que ele possa construir ao longo da sua vida. Como Alexandre o Grande, que em pouco tempo, em uma vida tão curta, fez tanto, fez tanto, fez tanto, fez tanto. Maria Santíssima convida-nos hoje a olhar, inclusive, ao grande Alexandre. Passou. Pensemos nisto, raciocinemos estas coisas, entremos nesta quaresma com a Rainha Esther e, sobretudo, com Maria Santíssima, a Rainha de Misericórdia.